Do que vocês... A Andréia salvou um vídeo da aula de ontem. Obrigada, viu, Andréia? Aí eu dei uma olhada no início da minha aula e aí eu escutei, aliás, né, eu vi um exemplo que foi muito infeliz que eu dei. Porque tem aquelas coisas, né, que a gente fala, numa aula a gente fala muito. Então, teve um exemplo que foi muito, muito infeliz que eu dei. Eu queria explicar sobre esse exemplo hoje. Até porque ele é um conceito bem básico de nutrição e não pode ficar essa dúvida com vocês. Então, às vezes a gente fala, vai falando e fala, tem umas coisas que a gente fala que são infelizes. E ele é muito óbvio. Alguém percebeu esse defeito ontem? Alguém percebeu uma incoerência que eu falei ontem? De um exemplo? Já vou até dar uma pista de um exemplo que eu dei. Foi muito infeliz meu exemplo. Fiquei com ele depois incomodado o dia inteiro. Estou incomodada até agora. Ninguém percebeu a incoerência que eu falei na sala de aula ontem, não? Mas, gente, alguém fala alguma coisa, please, hoje é sexta-feira. Dá um feedback, senão eu estou frustrada. Essa bagunça é minha gata, tá? Não percebeu, não? Então, vou falar qual que foi a incoerência que eu falei. Eu comecei falando das vitaminas hidrossolúveis, que elas são encontradas nos compartimentos aquosos. Na verdade, no componente aquoso. E aí eu dei o exemplo do que não seria, que seria a gema de ovo. Eu não sei se eu estava com vontade de comer ovo ontem, alguma besteira assim, porque eu só falava de gema de ovo. Eu falava onde podia e onde não podia. Erro absurdo. Por quê? A gema de ovo, o que é a gema de ovo? A gema de ovo, ali nós temos uma emulsão. Ali nós temos uma parte lipídica e nós temos uma parte aquosa. Não é? É igual maionese. Fazendo um outro paralelo, não tem nada a ver, mas também porque também é uma emulsão. O que na maionese a gente tem? A gente tem um componente lipídico, ok? Lipídica da gema de ovo. Essas duas partes, elas estarão misturadas por emulsão. Mas nós teremos continua tendo a parte lipídica e a parte aquosa. Por afinidade, a vitamina hidrossolúvel estará na parte aquosa e a vitamina hidrolipossolúvel estará na parte lipídica. Ok? A gema de ovo tem tudo. Tem os dois. Então, muita atenção para isso daí. Por exemplo, aí se eu fizer uma extração da gema de ovo, vou fazer uma extração, na verdade, o componente aquoso. Com Exame, e aí eu dei o exemplo aí eu coloco que não seria, que seria a gema de ovo. Eu não sei se estava com vontade de sair da porção ontem, que é a alguma besteira assim, porque eu só falava de gema de ovo, eu falava onde podia e onde não podia. O que vai ficar na parte aquosa serão as vitaminas hidrossolúveis. Erro absurdo. Então, por quê? Nós temos a gema de ovo, dois o que é a gema de ovo? A gema de ovo, ali nós temos uma emulsão. Ali nós temos uma parte lipídica, tá bem? Uma parte aquosa. Inclusive, eu até pediria para ajustar, André. É igual maionese. Isso daí no, fazendo um outro paralelo, não tem nada a ver, mas também ele tá muito perigoso. porque sabe? também Tá muito mal falado e dá um entendimento muito louco. O que na maionese a gente agora, tem? É lógico, tem um componente lipídico, ok? Tá, obrigada. Ok? Vocês já viram isso, não viram? Que eu tenho somente a parte lipídica. Por exemplo, manteiga. Na manteiga eu não tenho uma emulsão. Na manteiga eu tenho gordura separada. Eu tenho só gordura, correto? Eu tenho só gordura. Então, que tipo de vitamina que eu vou ter na manteiga? Que tipo de vitamina que eu espero ter na manteiga? As vitaminas lipossolúveis. Então, é esse o pensamento que eu quero que vocês tenham. Células, tecidos mais metabolicamente ativos, eles terão mais vitaminas. Por quê? Porque as vitaminas são cofatores de enzimas e as enzimas elas participam de reações metabólicas. Então, maior demanda por reações metabólicas naquele tecido, naquela célula, maior quantidade de vitaminas eu terei. Então, por exemplo,
Procede que numa mandioca eu tenha mandioca, né, na raiz ali da mandioca, eu encontre grande quantidade de vitamina? Procede? O que eu vou ter numa raiz de uma mandioca ou numa batata? Qual que é a função desses componentes para a planta? Tecido vegetal, qual que é a função desses componentes para a planta? Hein, gente, mandioca. Isso daí é um pensamento muito importante. Armazenamento. A função de uma batata, de uma mandioca, aquilo ali é armazenamento de amido, para fornecer glicose. Então, se aquela função ali é armazenamento, eu vou ter armazenamento de glicose, eu vou ter grandes funções metabólicas ali? Não. Então, a quantidade de vitamina que eu terei numa mandioca é muito pequena. Então, o que eu vou encontrar na mandioca? Carboidrato. Diferente disso, na folha da mandioca, na parte aérea, ali sim, ali eu tenho fotossíntese, eu tenho uma série de reações metabólicas. Ali eu vou encontrar uma grande quantidade de amido na folha de mandioca? Amido na folha de mandioca, gente? Não. Muito bem, não. O que eu vou encontrar ali? Eu vou encontrar proteínas, por isso teve uma época até que se discutia muito de proteína, de folha de mandioca, umas coisas assim. Eu vou encontrar, é um tecido metabolicamente ativo. Se ele é metabolicamente ativo, ele tem muita enzima, ele tem muita parte estrutural, lógico. Enzima é o quê? Enzima é proteína. Inclusive as proteínas fotossintéticas. Eu vou ter muito dessas proteínas. Então, eu tenho proteína, e se eu tenho reações metabólicas, eu tenho vitaminas, vou ter também os minerais, que serão cofatores. Então, pensem sempre qual que é a função daquele tecido, tá bem? E essa questão de fontes para a vitamina, ela é muito importante, porque é o que vocês vão trabalhar a vida inteira. E aí a gente escuta muita besteira falando disso, e é muito difícil na hora que a gente estuda. Até os meus slides, as fontes dele, que eu tirei da literatura, se a gente for observar bem, aquilo ali é para deixar qualquer um doido. Vocês concordam? Não sei se vocês tiveram esse incômodo na hora que vocês estavam estudando. Por exemplo, uma fonte fala que é fígado. Aí, na outra vitamina, não cita o fígado, mas cita os rins, como uma víscera, não é? Vocês acham que vai ser importante, se um não fala fígado é porque não tem no fígado, se um não fala o rim é porque não tem no rim? Isso procede? Não. Então, pensem em vísceras como vísceras, pensem em vísceras como tecidos metabolicamente ativos. Esqueçam aquelas bobagens do que está lá na fonte, que às vezes um fala uma víscera, o outro fala outra, entendeu? Aquilo ali é bobagem. É lógico que você pode ter um pouco mais, existe uma diferença de composição, é lógico que numa víscera eu posso ter um pouco mais de uma determinada vitamina com relação ao outro. Eu posso ter uma diferença, mas em todas elas eu vou ter uma grande quantidade de vitaminas. Por quê? Porque elas são metabolicamente ativas. Elas precisam de NAD, elas precisam de FAD, elas precisam de carboxilases, de desidrogenases, quinases. Então, todas essas vitaminas, elas funcionam com cofatores. Nós vimos ontem que o NAD, né, que é uma grande molécula, e que a parte justamente que pega o hidrogênio, que captura o hidrogênio lá no ciclo de Krebs, é justamente a niacina, que é a vitamina. Então, a niacina, ela é a parte ativa do NAD. Ok, gente? Vocês entenderam isso, então, para não ficar aquela... Quando eu escutei aquilo lá, eu falei, nossa, que besteira que eu falei. Eu fui infeliz no meu exemplo. Então, nós temos alimentos, eles podem ter mais gordura ou menos gordura, mas se eles tiverem as duas partes, e como na gema de ovo, nós temos o componente aquoso e o componente lipídico. As vitaminas lipossolúveis ficarão no componente aquoso, as vitaminas lipossolúveis ficarão no componente lipídio, mas eles estão misturados numa emulsão. Tanto que essa emulsão aí, ela é tão forte que inclusive a gema de ovo é muito usada para fazer maionese caseira, não é? O povo usa gema de ovo, porque tem muito fosfolipídio. Entenderam isso daí? Por exemplo, adoro escutar. Um componente aquoso, por exemplo, numa fruta. Aí não vão ter proteínas, vitaminas lipossolúveis, né? Numa fruta, por exemplo. Nossa, obrigada. Não. Exemplo, goiaba.
Goiaba. Uma das características da cor da goiaba, aquele laranja ali, aquilo ali já indica que eu vou ter vitamina A, igual na cenoura. Não é? A cenoura é característico de ter carotenoide na cenoura. O carotenoide ele é o precursor da vitamina A. No processo de absorção, ele vai ser transformado em vitamina A. Tudo bem? Então, nas fontes vegetais, eu terei o carotenoide e nas fontes animais, eu terei a vitamina A. Isso também é um aspecto importante, tá? Como nós utilizamos. Então, se eu utilizo a vitamina A, se alguém for utilizar o meu tecido para fazer um bife depois, ele vai encontrar aquela vitamina A. Agora, cenoura. Se na cenoura eu tenho um precursor, nos vegetais eu tenho os precursores da vitamina A. Que dá aquela cor amarela para ela. Então, se eu pego essa cenoura, vou agora falar uma coisa de extração para vocês. Se eu pego essa cenoura, como essa cenoura, e eu jogo ali um hexano nessa cenoura, ou eu jogo um óleo nessa cenoura, um hexano, vamos colocar um agente extrator aí, um hexano. Vocês já fizeram bromatologia? Hein, gente? Sim. Tá. Mas vamos pensar pelo bom senso, tá? Pensamento químico. Ótimo. A maioria está fazendo agora. Olha. Eu pego essa cenoura e eu jogo um hexano. O que é o hexano? O hexano, ele vai extrair todo o componente lipídico. Tudo que for solúvel em lipídio, o hexano tira. Então, se eu boto essa cenoura com hexano, o que vai sair no hexano? Vão sair os carotenoides. O que vai ficar na parte aquosa? As vitaminas hidrossolúveis, a tiamina, a vitamina B2, todas elas estarão no componente hidrossolúvel. Estavam todos na cenoura antes. Então, a cenoura ela tem os dois, divididos entre as suas frações, entre os seus compartimentos celulares. Se você ferve uma cenoura, você percebe que ela tem uma gordurinha assim, em cima, amarelinha, não é? Naquela gordurinha amarelinha, que vai ser a parte lipídica, onde eu tiraria pelo hexano, ali eu terei as vitaminas lipossolúveis e eu terei os carotenoides. Entenderam? Carotenoide, por exemplo, que é uma vitamina. O carotenoide, inclusive, ele é utilizado como corante em alimentos. Que tipo de alimento? Eu posso usar um carotenoide num picolé que tem só água? Não, eu vou usar o carotenoide em quê? Em queijo prato, aquela cor amarelinha do queijo prato, aquilo ali é carotenoide. Vai usar carotenoide na salsicha, porque ele tem um componente lipídico muito grande ali, que vai formar uma emulsão. Eu vou usar o carotenoide em que mais? Pode usar em manteiga. Entenderam? Então, isso daí, essa característica lipídica e aquosa das vitaminas, permitem que elas sejam utilizadas, inclusive, como aditivos nos alimentos. Eu tirei a sua dúvida? Então, sempre que vocês estiverem assim, trabalhando, qual que é a fonte disso? Por exemplo, um suco de laranja. Suco de laranja. O que eu tenho no suco de laranja? Principalmente água. Aquilo ali é água. Eu vou ter que partes, principalmente? Eu vou ter, principalmente, vitaminas hidrossolúveis. Ok? Então, partam desse princípio. Mas prestem atenção que alguns tecidos, eles podem ter os dois. Como, por exemplo, que é o clássico, exatamente o clássico, que foi o péssimo exemplo que eu dei na aula de ontem, que é a gema de ovo. Porque ela é uma emulsão, ela tem os dois, cada um no seu compartimento. Ok? Então, eu acho que isso daí, então, fica elucidado. Vitaminas lipossolúveis. Eu não compartilhei, né? Eu compartilhei?
Cadê a minha aula de vitaminas? Eu peço para compartilhar. Aula de vitaminas, agora tá aqui. Vocês estão vendo agora? Aí tem que me falar, porque eu não vejo vocês. Obrigada. Beleza, olha. Aqui, já que eu falei da vitamina A, temos a dieta, tudo bem? Nessa dieta aqui, nós temos fontes animais e fontes vegetais. As fontes animais, nós temos o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele é absorvido como beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Nas fontes animais, nós temos os ésteres de retinil. Os ésteres de retinil, na verdade, é só um éster, é porque é a vitamina A que está ligada no ácido graxo, por isso que fala-se éster. O ácido graxo é eliminado, aí a gente tem o retinol, e aí o retinol é que é absorvido. Então, aqui nós temos, nas fontes vegetais, sendo absorvido como beta-caroteno, que é o precursor, por isso é que existe uma conversão, não é todo beta-caroteno que vai formar, não é uma ligação direta, um beta-caroteno formam duas vitaminas A, não é, existe uma conversão para isso daí. Então, fontes vegetais, beta-caroteno absorvida como beta-caroteno, fontes animais, nós temos os ésteres de retinil, e aí absorvido como retinol. Então, na vitamina A, nós temos essas formas, retinol, retinil, retinal, dependendo da finalização, se é um aldeído, se é um álcool. Mas na fonte animal, ésteres de retinil, porque tem o ácido graxo, sai o ácido graxo, porque ele é muito grande, e aí é absorvido como retinol. Essa vai ser aqui o final de tudo da dieta. Então, vejam, aí o beta-caroteno, ele vai para retinil e ele vai para retinol. Deixa eu arrumar minha caneta aqui, porque eu estou mostrando, vocês não estão vendo nada do que eu estou mostrando. Olha, então, dieta, parte vegetal, dieta vegetal. Aqui, se for animal. Então, no animal, ele é absorvido como ambos serão absorvidos. Só que o beta-caroteno, ele não é usado como beta-caroteno e ele vai ser utilizado da mesma forma como a fonte animal. Então, essa daqui é que é a forma final dele para ser absorvido. Ambos serão convertidos em retinol. Esse retinol aqui é a forma limpinha, é um álcool, é a forma limpinha da vitamina A. Limpinha que eu estou querendo dizer assim, sem ter nada ligado a ela. Aí, esse retinol, ele torna a receber um ácido graxo, ele torna a receber um rabo lipídico. E aí ele volta para a forma de éster, de retinil. Ele cai, então, da mesma forma que eu estava explicando antes, se ele é lipídico, é uma vitamina lipossolúvel, ela vai ter que ser transportada junto com alguma coisa. Algumas vitaminas serão transportadas ligadas a proteínas e algumas nas lipoproteínas. É o caso da vitamina A. Vejam, a vitamina A, ela vai ser empacotada junto com os outros lipídios no quilomicra e cai na circulação. Então, no quilomicra, vejam, no quilomicra eu tenho o empacotamento dos lipídios da dieta, os lipídios da dieta, né, que eles vão cair nos vasos linfáticos, e eu tenho essas vitaminas, no caso, a vitamina A. E aí segue para o fígado e para os órgãos de interesse, como células para multiplicação celular, tecidos-alvo e para visão. A vitamina A
um aspecto interessante dela, olha aqui, ela pode ser considerada um hormônio também, ela atua como um hormônio, assim como a vitamina D, que nós vamos ver lá. Como assim a vitamina A, ela atua como um hormônio? Um grande barato da vitamina A é que ela entra na pele, ela entra na célula, olha, como retinol. Vejam que retinol, para a vitamina A, é a nossa palavra-chave. O que eu guardo da vitamina A? Retinol. Entrou na célula, isso aqui é uma célula, ok? Entrou na célula, ela continua, aqui ela é transformada em ácido retinóico, ela pode ser transformada de várias formas, ácido retinóico é uma parte irreversível dela. Esse ácido retinóico, ele entra no núcleo e vejam, ele participa, ele contribui para ativação e transcrição gênica. Então, a vitamina A, ela contribui para a multiplicação celular. Olha, o ácido retinóico liga-se a um receptor e o complexo retinóico-receptor liga-se à cromatina, ativando a transcrição de genes específicos. Vejam que não é só um, de genes específicos, ou seja, ela participa da expressão gênica, da síntese de proteínas e função celular. Então, muitas proteínas celulares, e aí nós temos proteínas de síntese de muco, proteínas mucosas, queratina, todo esse controle, são proteínas. Como que a proteína é sintetizada, não é? A proteína, ela vai ser sintetizada lá no ribossomo por um gene, por um RNA mensageiro. Então, esse DNA aqui que eu estou falando, está sendo complicada, aqui nós temos o DNA, do DNA eu terei um RNA mensageiro, síntese de um RNA. Hoje em dia, isso é muito falado em nutrição, porque hoje em dia não está mais só carboidrato, proteína, lipídio. A gente está pensando muito o que aquele elemento faz lá no código genético. Então, olha, no caso da vitamina A, ela favorece a síntese de um RNA. Esse RNA, ele sai do núcleo, vai para o citoplasma, e lá no citoplasma, nos ribossomos, ele vai ser o mensageiro, né, ele vai ser o codificador, fornecendo lá os códonzinhos para sintetizar uma proteína. Mas toda a mensagem está dada aqui, ó. Toda a mensagem está dada nesse segmento. A proteína que será sintetizada, ela vem da mensagem do que está aqui. Então, a vitamina A, ela atua como hormônio nesse sentido. E aí eu já chamo a atenção que a vitamina D faz a mesma coisa. Lembrem disso. Claro, com relação à vitamina A, aí o desenvolvimento e manutenção de tecido epitelial, crescimento e olha, síntese do ácido condroitin sulfúrico, que vai estimular osteoblastos a sintetizar vitamina A. Olha, nós estávamos falando de excreção desses componentes, a excreção das vitaminas, porque ontem foi uma aula muito rápida, né? Então, algumas coisas eu passei por cima e elas ficam meio perigosas. A excreção das vitaminas hidrossolúveis é muito fácil, inclusive a meia-vida das vitaminas hidrossolúveis é curta, é ao redor de 15 dias, ou seja, a gente ingere, elas são utilizadas, participam das reações metabólicas e são eliminadas, tá? São eliminadas na urina, elas são hidrossolúveis, fácil, sai pela urina. As vitaminas lipossolúveis, não. As vitaminas lipossolúveis, elas já têm, como elas não são eliminadas na forma mais comum, mais fácil do corpo, que é a urina, que é um grande carreador disso tudo aí,
Elas serão armazenadas, nós temos um armazenamento dessas vitaminas no nosso corpo, como, por exemplo, fígado e etc. Fígado é sempre o clássico. E ela existe uma excreção. Mas a excreção dos metabólitos, atenção, esse termo é importante, dos metabólitos. Que metabólito que é esse? É aquilo que foi, ela é alterada durante esse processo. A excreção desses metabólitos das vitaminas lipossolúveis segue por vias diferentes. Exemplo aqui da vitamina A. Olha, os metabólitos dela, que então nós temos parte dos metabólitos eliminados na urina, não é a vitamina A inteira, são metabólitos dela, e parte é expirado como CO2, ou seja, ela é a própria vitamina, que eu estou falando do metabolismo da própria vitamina, vai gerar o CO2 como um metabólito, como composto de um componente só. Ela vai ser degradada, entre aspas, tá? Estou falando do metabolismo dela. Ela vai chegar a um CO2 e esse CO2 chega a ser expirado. Esse CO2 será expirado, né? Então, aqui nós temos um exemplo interessante do processo de excreção, exemplo de um processo de excreção de vitaminas lipossolúveis, que elas serão, a vitamina em si, ela participa de vias metabólicas, mas elas também terão as suas estruturas metabolizadas. E os metabólitos dessas vitaminas serão eliminados em vias diferentes. Aqui na vitamina A, alguns metabólitos serão hidrossolúveis, serão quebrados, podem ser eliminados na urina, porque o metabólito é o resultado do que aquele elemento produziu. Então, eles são diferentes. Aqui, nós temos metabólitos que podem ser eliminados na própria urina, e nós temos um metabólito que pode ser, inclusive, expirado, que ele chega a um composto com um carbono só. Entenderam isso? Que essas vitaminas lipossolúveis Vocês entenderam isso, gente? Que as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas em si, elas serão metabolizadas e elas vão gerar produtos completamente diferentes do que elas eram inicialmente. E esses produtos, de acordo com as características deles, eles terão vias de eliminação diversas. Se, por exemplo, eles chegam a um CO2, eles serão expirados. Se eles produzem compostos hidrossolúveis, esses metabólitos podem ser eliminados na urina. Essas vitaminas originais nunca poderiam, porque elas são compostos lipossolúveis, mas os metabólitos dela podem. Tá claro isso? Que existe um processo de transformação, é um processo dinâmico. Tá claro isso? Tá? Então, voltando para ela, vocês estão vendo os slides? Então, ótimo. Olha, então agora falando da vitamina D. Todos os esteroides com atividade biológica de colecalciferol. Como assim os esteroides? O precursor dos... Cadê minha canetinha? O precursor desses esteroides aqui é o colesterol. Então, nós vamos encontrar na estrutura da vitamina D o colesterolzinho lá, tá bem? Então, nós temos duas formas de vitamina D. O ergocalciferol, que ele é encontrado na fonte vegetal, e o D3, que é o policalciferol, encontrado na fonte animal. Olha, então aqui nós temos, olha que estrutura olha aqui, ó, estrutura bem parecida com o colesterol, olha, aquele álcool do colesterol e os 4 anéis.
Tá vendo? O centro da vitamina D é o colesterol. Então, quando as pessoas acham que o colesterol é a vilão, não, o colesterol ele é essencial no nosso corpo para a síntese de todos os hormônios esteroides. E entre esses hormônios, nós temos a vitamina D. E, gente, a vitamina D ela é sintetizada no nosso corpo, ela é sintetizada pela nossa pele. Quando eu estudava, eu lembro que um exemplo que era dado, falava que não existia deficiência de vitamina D. Ah, não existe deficiência de vitamina D. Por quê? Porque a gente mora num país tropical, poxa, nós estamos no inverno, aqui está um sol no quarto que eu estou dando aula, está um calorão, saio ali, eu pego sol. Então, não existia essa questão. O exemplo que eles davam de deficiência de vitamina D é uma profissão que eu acho que vocês nem conhecem hoje mais, que é o manobrista de elevador. Eu achava interessantíssimo essa... Vou até... O manobrista de elevador, como se elevador fizesse manobras, né? Mas tinha esse profissional. Não sei se vocês já encontraram algum prédio, mas antigamente tinha esse profissional. Antigamente não, né? Uns tempinhos atrás. Ele ficava sentado no elevador, se entrava, era ele quem apertava os botões para subir e descer. Então, era uma pessoa que ficava enclausurada num lugar fechado que não pegava sol nenhum. Então, não existia essa questão toda. Hoje eu continuo achando que não existe tanto. O que se sabe é que, aliás, o que é demandado é que cada vez se fala mais das funções dessas vitaminas. A química melhorou, então os processos, as vias metabólicas. Então, hoje nós temos muito mais estudos e nós sabemos muito mais funções dela. À medida que sabe-se mais funções, determina-se, olha, precisa de maior quantidade, mas existe muita propaganda também para a venda de vitamina D, viu? Isso daí é fato. Muita propaganda da indústria farmacêutica para vender um produto em quantidade muito maior do que é o necessário. Ela é importantíssima, ela é um hormônio esteroide tem funções essenciais no nosso corpo, uma delas é o controle do cálcio, mas ela pode ser sintetizada na nossa pele. Ponto. Olha, então, o colesterol, deixa eu apagar aqui, ó. Como é que eu apago? Piorei. Caneta. Aqui. Então, nós temos o colesterol aqui, o 7-deidrocolesterol. Na pele, ele vai sintetizar o colecalciferol, que é essa estrutura aqui. Isso aqui, então, nas fontes animais. Então, nas fontes animais, nós temos a síntese, na pele nós temos essa estrutura. A vitamina D, que vem de fontes vegetais, ela vem como ergocalciferol. Ela estará nessa forma na dieta. E, ao ser absorvida, ela também será transformada em colecalciferol ou vitamina D3. Ou seja, então, esse daqui é que é o centro. Essa é a palavra mágica. Colecalciferol D3. E dessa forma ela vai ser encontrada nas fontes animais e nos nossos tecidos. Olha as formas. Oi. Como é que é? Sim, é o que eu vou mostrar agora. Eu tenho o 7-deidrocolesterol, vamos juntos aqui, que é essa estrutura, aqui ele está apontando para a importância aqui desse carbono 7. Pela luz ultravioleta, então aqui eu tinha o 7-deidrocolesterol,
pela luz ultravioleta, nós temos a formação da vitamina D3. A vitamina, então aqui é o carbono 25, ó. A vitamina D3, o que ela vai mudar? Olha, aqui continua sendo igual, altera essa parte aqui. Ela abre esse anel, esse aqui continua igual, ok? Então, ela altera a estrutura aqui central, o que seria o do anel do colesterol. Tudo bem? Estamos juntos? Então, aqui eu tenho colicalciferol. Vejam, esse aqui é o carbono 25. Atenção para ele. Nesse carbono 25, eu tenho 2 grupamentos metis. Olha o que vai acontecer com ele. No fígado, então vejam, ó, pele, raios ultravioletas alteram a estrutura do anel, que seria o núcleo dele, tá? Então, a luz ultravioleta vai atuar no núcleo, produzindo colicalciferol. Mas nesse colicalciferol aqui, é essa estrutura, que eu tenho só 2 carbonos aqui, ok? Isso é o colicalciferol. Vejam, gente, o colicalciferol é a estrutura básica, não é a formativa da vitamina D. Esse que é o grande barato, porque a vitamina D, ela só será ativada se eu precisar de cálcio no meu corpo. Estou explicando a grosso modo. Se eu não preciso de cálcio no meu corpo, ele vai continuar desse jeito aqui. Por isso que eu estava chamando a atenção da vitamina D. Eu falei assim, não, deixa eu explicar a ativação dessa vitamina D. Porque o controle de cálcio no corpo, o controle do cálcio sérico no corpo, ele é seríssimo. Ele é muito importante. Se eu aumento muito o cálcio sérico, eu começo a ter deposição de cálcio em tecidos moles, eu começo a ter calcificações onde não deveria ter. O cálcio também, ele é um sinalizador para contrações musculares. Ou seja, eu começo a ter uma bagunça por causa do cálcio. Uma bagunça seríssima, com calcificações que vai induzir inflamações, que podem induzir ao câncer. Então, o controle do cálcio no corpo, ele vai acontecer todo pela vitamina D. E aí nós temos a forma da vitamina D básica, que é o colicalciferol. Agora, daí para frente, do colicalciferol para frente, só vai acontecer se eu Vocês entenderam que eu escrevi precisar aqui? Se eu precisar. Estamos juntos? Bom, se houver uma diminuição dos níveis de cálcio, porque o cálcio ele vai ser eliminado pela urina, por descamações, enfim, nós temos eliminações de cálcio, à medida que eu preciso do nível, eu preciso de receber cálcio no meu corpo. Vejam, cálcio é um mineral, gente. Mineral a gente não produz. É mineral. Então, eu preciso de mineral, preciso de quem? Da natureza. À medida que eu preciso de cálcio no meu corpo, essa vitamina D vai sofrer ativação. Que ativação que é essa? A primeira ativação da vitamina D, essa daqui é a primeira, vai acontecer no fígado. E aí, vejam, de colicalciferol, que era o início, ela passa a ser chamada de 25-hidroxivitamina D3. Olha, o colicalciferol, que era a vitamina D3, aqui eu só tinha a vitamina D3, ok? Agora ela passa a ser 25 hidroxi isso daqui é a primeira hidroxilação, aqui é a segunda hidroxilação, isso aqui, esse 1 e 2 é com relação ao número de hidroxilações, 25 hidroxi D3.
3, ok? Essa é a primeira. Onde que foi esse hidróxido? Olha o hidróxido aqui. 25 era esse carbono. Então, agora eu tenho 25 hidróxido T3. É a primeira ativação da vitamina D, vai acontecer no fígado. Então, pessoas que têm problemas hepáticos, elas já começam tendo também um problema da ativação da vitamina D aí. Mas o controle do cálcio é tão importante, tão importante, que as ativações da vitamina D, elas são controladíssimas. Então, a vitamina D, ela passa por 2 ativações. Não basta ser só a primeira. Sabe quando você... Não sei se já aconteceu, se isso... Quando, em confirmações de internet, por exemplo, eu recebo muito pedido de fazer revisão de artigo. Aí vem lá, você concorda em fazer a revisão? Aí eu ponho lá, sim, eu concordo. Mas eles não confiam no meu primeiro sim. Eles querem ter um controle. Será que ela concorda mesmo? Eu preciso ter certeza. Aí eles tornam a perguntar, você realmente concorda? Aparece numa outra tecla. Eu tenho que apertar o sim de novo. Já aconteceu isso em algumas situações com vocês? Na vitamina D é o mesmo caso. O controle é muito rigoroso. Então, ela passa por 2 sistemas de sim, eu preciso mesmo. Então, a primeira ativação no fígado, a segunda ativação vai acontecer nos rins. E aí, eu já tinha esse hidróxido aqui, essa hidroxila, no carbono 25, e agora eu passo a ter uma outra hidroxila no carbono 1. Então, aqui eu tenho uma hidroxila no carbono 1, eu tenho uma hidroxila no carbono 25, então agora eu tenho 2 hidroxilas, então nós chamamos de não estou conseguindo escrever, vitamina D3, que era o colicalciferol. Então, a raiz é o colicalciferol, entendeu? A raiz é o colicalciferol. Primeira hidroxilação, nós chamamos de 25-hidroxi. 25 por quê? Porque acontece no carbono 25. Segunda hidroxilação, 1,25, porque acontece no carbono 1 e no carbono 25. E agora eu tenho 1,25 de hidroxi colicalciferol, ou 1,25 de hidroxi D3. Estamos juntos nisso? Ótimo. Fontes de vitamina D, componente lipídico, de qualquer fonte, não é? A nossa gema de ovo tão falada, fígado, aqui na manteiga, a manteiga é só lipídio, então, manteiga, óleos, enfim, parte lipídica. Se o alimento é só lipídio, ele pode ter. Agora, numa manteiga, eu nunca vou ter uma vitamina hidrossolúvel, né? Exposição da pele aos raios ultravioletas, que é essa etapa aqui. Olha, então, eu gosto muito desse esquema aqui. Deixa eu ver qual que eu passo primeiro. Esse aqui. Eu gosto também muito dessa figura. Essa figura é tirada do livro de fisiologia do Boron. Qual que é a função? Não, deixa eu voltar aqui. Isso, vai ser melhor. Qual que é a principal função da vitamina D? Aliás, D. Qual que é a principal função da vitamina D no nosso corpo? Do que vocês já estudaram e do que vocês entenderam. Nós já sabemos que o metabolismo do cálcio, ok. Estou querendo saber, assim, o que ela faz para aumentar o nível de cálcio? Alguém pode responder isso? O que a vitamina D faz para aumentar o nível de cálcio?
Aí agora eu gostaria muito de estar andando no meio da sala, fazendo assim, aí, quem que fala? O quê, gente? Tem tanta gente aí. O que que a vitamina D faz para aumentar o nível de cálcio? O que que vocês entendem? Eu também, Lara. O que que vocês entendem disso? É que ela se transforma em D3 e Oi? fica ativada. Olha, vamos separar as coisas, tá? A gente precisa entender muito bem o básico. Vitamina é um composto orgânico, formado por carbonos e pelas suas estruturas, como nós já vimos, que cada uma tem estruturas diferentes da outra. A vitamina D, ela participa do metabolismo de um mineral. Exemplos de minerais: ferro, cálcio, sódio, magnésio, fósforo, ok? Os compostos orgânicos que têm carbonos, alguns eu consigo produzir. Por exemplo, nós vimos que a gente consegue produzir colesterol, ok? Eu consigo produzir a vitamina D. Eu consigo produzir o colesterol no meu corpo. Alguns produzem até mais que o que deveria. Inclusive, o colesterol vem lá a partir de acetil, a partir de glicose, a partir... Eu tenho... Entendeu? Eu estou trazendo do básico. Eu consigo produzir colesterol no meu corpo? Eu tenho a produção de colesterol? Colesterol é um lipídio, é um composto de carbono. Então, eu tenho produção de colesterol adequada. A partir do colesterol e dos raios solares, eu consigo sintetizar a vitamina D? Sim, eu consigo sintetizar a vitamina D. Então, a vitamina D é um composto que eu sintetizo. Como muitos outros compostos orgânicos. A glicose, eu consigo sintetizar a glicose? A glicose é um composto orgânico, consigo sintetizar a glicose, desde que eu dê alguns precursores para ela, mas ela é um composto de carbonos. Eu consigo sintetizar lipídios? Sim, eu consigo sintetizar lipídios, não os essenciais, que depois de um certo tempo eu não consigo colocar, mas eu consigo. Então, os compostos orgânicos, eu consigo, é orgânico. Orgânico vem de organismo, o meu organismo consegue. Cálcio é um mineral. Eu não consigo sintetizar um mineral. Mineral é de minério. Ele vem da rocha, ele vem da natureza, é mineral. É mineral, vem da natureza aí. Então, eu preciso do ferro da natureza, eu preciso do cálcio da natureza, eu preciso do fósforo da natureza. Eu vou receber essas fontes, eu vou nascer com elas, que eu já recebi, já vem desde lá do processo fetal, meus armazenamentos, tem uma descamação, eu tenho perdas, mas eu vou consumindo. Eu preciso dos minerais pela alimentação, ok? Na minha alimentação tem que ter cálcio, tem que ter fósforo, tem que ter ferro, tem que ter zinco, tem que ter manganês, tem que ter os micro lá, tem que ter todos eles. Então, separe o composto orgânico dos minerais. Eu preciso da vitamina D para eu absorver um mineral específico, que é o cálcio. Então, eu preciso desse composto orgânico para absorver esse mineral, que eu não... Lembra, mineral vem de minério. Minério. Então, eu preciso desse minério da natureza, tá? Se alguém conseguir sintetizar algum mineral, vai sintetizar ouro. Alguém sintetiza ouro? Não. A gente até sintetiza o quê? Sintetiza bijuteria, né? Mas não é ouro, não. Ninguém sintetiza um ouro. É minério, ele vem da natureza. Então, viagens à parte, eu preciso da vitamina D para que eu possa incorporar esse cálcio no meu corpo. Essa vitamina D orgânica eu produzi e eu preciso dela para incorporar um mineral que vem do minério, que vem da natureza, no meu corpo.
ok? Então, uma das grandes funções da vitamina D é o processo de absorção. A vitamina D, considerando que isso aqui é a vitamina D no enterócito. Aqui é o enterócito. Qual que é a porta de entrada do corpo? O enterócito. Então, a vitamina D está aqui, ela vai participar no enterócito, e o enterócito é que vem a dieta. Vocês estão entendendo aqui o meu circo, aqui a minha mímica? Isso aqui está mais para uma coisa de fantoche. Estão entendendo? É enterócito e a vitamina D dentro do enterócito, nas devidas proporções aqui, né? Tá? Enterócito, a vitamina D dentro do enterócito. A vitamina D dentro do enterócito, ela vai ter atividades que vão permitir que esse enterócito, aqui a dieta, na hora que o cálcio está passando, comeu, está lá no intestino, na hora que o cálcio está passando, ele possa ser incorporado dentro desse enterócito e ser absorvido e entrar no meu corpo. Entendeu? Então, esse é o centro do pensamento da vitamina D. Incorporar um mineral que vem da natureza. A vitamina D continua sendo a vitamina D. O cálcio continua sendo o cálcio. Ok? Entenderam isso? Sim. Sim? Como isso daqui é um momento muito importante para a célula, em que eu estou colocando um cálcio para dentro, que vitamina D que estará atuando aqui nesse enterócito? A forma ativa ou a forma inativa? Ativa? A forma ativa. Então, a vitamina D precisa estar ativa para incorporar um cálcio. Ou seja, gente, vou fazer a pergunta ao contrário agora, tá? Eu só vou incorporar um cálcio quando o meu corpo Precisar? Exatamente, quando o meu corpo precisar. Quando o meu corpo precisar, ele já vai fazer o controle desde lá adiante. Olha, meu corpo precisa, vitamina D na pele, que é a vitamina D3, primeira hidroxilação no fígado, segunda hidroxilação nos rins. Aí a vitamina D aqui no enterócito, ela vai permitir que esse cálcio seja absorvido. Então, eu só vou absorver o cálcio que eu precisar. Quem controla, então, a absorção de cálcio? Que forma da vitamina D que vai determinar, que vai controlar a absorção de cálcio? Que forma? A forma que tem uma ou duas hidroxilações? Duas. Que tem duas, que tem 1,25 D3, não é? Então, gente, olha, se o meu corpo não precisa de vitamina D, se o meu corpo não precisa de vitamina D, ok? A vitamina D vai passar pela primeira ativação dela, do 25-hidroxi? Se eu não preciso, se o meu nível de cálcio está beleza, minha vitamina D vai passar pela primeira ativação? Não, exatamente. E a segunda? Também não, se não passou pela primeira, a segunda é a segunda, ok? Pode passar pela primeira e não passar pela segunda? Ah, não, agora tem cálcio, entendeu? É um momento celular. Então, se eu não preciso de cálcio, eu vou ter vitamina D, a 1,25, D3, aqui no enterócito, ativa? Ela estará ativa aqui no enterócito, a vitamina D? Não, exatamente. Se ela não estiver ativa, ela vai fazer absorção do cálcio? Ela vai fazer absorção do cálcio? Não. E faz sentido que ela não faça absorção do cálcio mesmo. Por quê? Porque eu não preciso de cálcio. Eu não vou colocar para dentro uma coisa que eu não quero, uma coisa que eu não preciso, porque agora esse cálcio iria me fazer mal. Porque ele seria acima daquilo que eu preciso. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não vou absorver uma coisa que eu não preciso. Então, nesse momento em que
a quantidade de vitamina D3 ativa está diminuída, se eu ingerir uma quantidade alta de cálcio, eu vou absorver pela vitamina D3? Não. Então, o controle da minha absorção de cálcio vai acontecer pela ativação dessa vitamina, ok? E isso é muito bom, porque é lógico que eu tenho outras formas, o cálcio pode passar por entre as células também, que são aquelas escapadas, mas essa quantidade de cálcio que escapa aí é muito pequena. Então, se eu estiver comendo giz, por exemplo... Oi? Então, tipo, o corpo nosso, ele não vai absorver quantidades acima de cálcio, por exemplo, se ele não estiver precisando, nem vai chegar a ser absorvido. Graças a Deus, não. É porque eu lembro que eu tinha lido uma vez que quando acontece que a gente consome cálcio em excesso, pode acontecer o efeito contrário também, né? Que para regular o pH, eu acho que iria ficar mais ácido, ocorre uma descalcificação para o cálcio volte para o organismo e regule de novo. Acaba que a gente perde mais cálcio se a gente consumir mais em excesso, para que ocorra um equilíbrio, sabe? Para o nosso organismo equilibrar, mas eu acho que era mentira, né? Então... Você viu isso em que fonte? Eu não lembro, acho que foi... eu não lembro, mas faz um tempo já, sabe? Devia ser algum blog, alguma coisa assim? Eu acho que era num documentário, depois eu vi uns estudos sobre isso, mas eu acho que... Eu vi num livro também, da Unifal, mas eu acho que não deve ser bem assim. Talvez não seja bem assim. Olha, graças a Deus, nós controlamos o cálcio que entra no nosso corpo. Esse é o grande espírito da vitamina D, sabe? Só colocar... Quer ver? Vejam isso aqui, olha. Cadê? Ó. Onde que o cálcio passa? As duas formas de absorção de cálcio. Então, quem que tinha feito essa pergunta mesmo? Quem que era? Qual que é o nome? É a Lara. Oi, Lara. Quando a gente entende a bioquímica, qualquer coisa que você escutar, ela tem que fazer sentido. Tá? E porque as informações loucas, elas vêm com um embasamento tão grande que fica até difícil a gente falar assim, mas como é que é? Como é que é isso? Sabe aquela mentira bem contada? Que se você não entende, você fica vendido? O entender é isso. Olha, nós temos duas formas principais de absorver cálcio. Veja, uma é aquele cálcio que escapa entre as células. Vejam que aqui eu tenho um enterócito, ó. Eu tenho um enterócito aqui, eu tenho uma célula aqui as microvilosidades. Porque o enterócito, ele tem aquela escovinha, não é? O enterócito, ele tem as criptas dele. Aqui eu tenho um enterócito, e aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho uma junção. Então, o cálcio, assim como outros elementos, a parte dele pode passar por aqui, que é o processo de absorção que nós chamamos de paracelular. Esse processo de absorção paracelular, ele vai acontecer em pequeniníssima quantidade. E ele vai acontecer só se eu tiver muito cálcio na dieta. Por exemplo, se você está usando suplementos, uma quantidade muito elevada. Então, esse sistema de absorção, ele funciona, mas ele é pequeno. Esse sistema de absorção, ele só por ele não manteria todo o cálcio que a gente precisa. O grosso mesmo da absorção acontece via celular.
que é esse transportador aqui, tá vendo esse canalzinho? Esse transportador aqui, ele é uma proteína. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou explicando alguma... Não. Esse transporte, dá licença, desculpa, tá? Esse transportador aqui, ele é uma proteína. Opa! É uma proteína. Então, eu vou voltar, porque nessa hora eu preciso ver a cara de vocês. Então, nós já sabemos que nós temos duas formas de absorver cálcio. Uma, que é pequena, que é aquele cálcio que escapa, que é o que passa pelo paracelular, entre as células lá, não é? E nós temos o cálcio que passa pela célula, para isso daí nós temos um transportador para esse cálcio, que é a proteína. Ok? Proteína. Então, quem está absorvendo, quem que está catando o cálcio de um lugar da dieta e levando para dentro do enterócito? Quem que está fazendo esse transporte? É uma? Escrevam aí, fazendo favor. É uma proteína, uma proteína carreadora, é um transportador, isso é uma proteína. Então, quem absorve o cálcio, quando eu estudava, eu achava que quem absorvia o cálcio era a vitamina D, né? Não. Quem absorve o cálcio é uma proteína. Poxa, se quem absorve o cálcio é uma proteína, o que a vitamina D tem com essa história? Lembra que eu falei que a vitamina D é um hormônio? Lembram? A vitamina D, ela entra na célula, ela passa pela membrana plasmática, ela passa pelo núcleo e ela vai lá no DNA. E aí, lá no DNA, ela vai determinar a expressão de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, lá no retículo endoplasmático. No outro eu falei retículo endoplasmático? Eu não parece, espero que eu não tenha trocado os nomes. Retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático, ele vai sintetizar uma proteína. Essa proteína é que vai transportar o cálcio. Então, vejam, gente. Olha aqui. Aqui é o deixa eu colocar aqui. Aqui é o processo paracelular e aqui é o transcelular. Porque ele atravessa. Então, nós temos esse transportador, esse transportador aqui, olha, a vitamina D, olha o que a vitamina D está fazendo, isso aqui está dentro do corpo. A vitamina D atravessa a membrana celular, ela atravessa a membrana nuclear, vai lá no DNA, produz a expressão de um RNA mensageiro, no citoplasma tem a síntese de todas essas proteínas envolvidas, e aí, essa proteína vai permitir o transporte do cálcio. Então, vejam, aqui a vitamina D, olha, vejam que não é qualquer vitamina D. Que vitamina D que eu tenho aqui? O 1,25. 25 era a primeira hidroxilação, o 1 era a segunda hidroxilação. Esse 25 aqui é a primeira hidroxilação que aconteceu no fígado, segunda hidroxilação que aconteceu nos rins, e aí nós temos a vitamina D3 na sua forma ativa, atuando lá no núcleo da célula, produzindo as proteínas, que são as calbindinas aqui, que serão responsáveis desde a absorção até o transporte desse cálcio dentro da célula. Entenderam isso? Então, aqui a gente tem a vitamina D determinando um sistema de transporte de cálcio. A vitamina D ativa.
Se eu não tenho necessidade de cálcio, a vitamina D não estará ativa, eu não terei essas proteínas produzidas e essas proteínas expostas. A gente tem que tomar cuidado, pensar com essa coisa de sim ou não, tá bem? Vamos colocar em termos de escala. Eu vou absorver o cálcio na medida que eu preciso de cálcio. Eu vou absorver o cálcio na medida em que eu tenho uma quantidade de vitamina D que vai determinar que quantidade de transportadores que eu tenho. Se eu comer muito cálcio, graças a Deus, quem vai regular isso daí é a vitamina D3. Tá bem? Eu não preciso ficar preocupado com isso. Não preciso. Aí, uma vez, falou assim, Luciana, eu fui num profissional ortomolecular, não sei o quê, e agora eu vou organizar todo o cálcio do meu corpo. Eu falei assim, nossa, mas que poderosa, né? Como é que você não tem esse poder, gente? Se eu falar agora, vitamina D ativa aí no fígado, vitamina D ativa, eu não tenho esse poder. A gente não tem poder sobre o nosso corpo. Graças a Deus, porque eu ia fazer muita coisa errada, eu ia falar muita M, muita caca, muita coisa assim. Já pensou se a gente tivesse que controlar as nossas vidas? A gente não consegue controlar o dinheiro que às vezes a gente tem, quanta besteira que a gente fala, quanta besteira que a gente faz, né? Já pensou se eu tivesse que controlar coisas que determinam a minha vida? Não dá! Então, menos humildade nesse momento também. Eu não controlo os meus mecanismos, graças a Deus. Ele me receitou cálcio de ostra. Eu falei, nossa, mas que coisa boa. Ostra, pérolas, o cálcio dessa pessoa é um cálcio especial. Gente, é um cálcio que vem, assim, da ostra que produz a pérola. Olha que coisa, assim. E se você escuta esse negócio, ele vem com um aparato teórico tão, assim, tão forte, que você começa até a acreditar. Gente, cálcio de ostra, pelo amor de Deus. O que vai acontecer? Pegou a ostra, moeu ali, né, aquela casca da ostra. Primeiro, que nós temos que, isso daí é uma coisa importante quando a gente estiver estudando mineral. Esse elemento, ele tem que estar biodisponível. Ele tem que estar biodisponível lá no intestino, entendeu? Porque já pensou se eu comer pedaço de ostra, tá? Você tá lá na praia, sabe aquela casquinha, né, uma conchinha lá? Isso aqui é muito bom, então eu vou comer pedaço de ostra, vou tomar conchinha no café da manhã. Já pensou? Gente, como é que vai ser o seu cocô? O cocô vai ser cheio de quê? Respondam, isso é muito importante para a gente pensar em biodisponibilidade. Já pensou, eu tô lá na praia, tomando um sol, aí você pensa assim, mas que coisa boa, que eu vou associar tudo, eu tomo sol e como a ostra, porque aí eu já vou absorver o cálcio. Né? Aí você vai na praia, cata aquelas, pelo amor de Deus, né, já que vai tomar, toma conchinha menor. Aí você pega aquele monte de conchinha e você toma uma conchinha no café da manhã, ingere. Gente, eu tô falando de loucura, tá bem? O que vai acontecer com as suas fezes, gente? O que você vai ter nas suas fezes? Conchinha, isso mesmo. Por quê? Porque esse material ele não está biodisponível. Então, essa é a primeira coisa. Eu tenho que ter uma característica da minha dieta. Já ouviram falar de chupar prego? Não adianta, eu não vou absorver aquele elemento, porque eu não absorvo elementos químicos que estejam na sua forma elemento ferro, na forma 0. Não, ele tem que estar na forma ionizada. Vejam aqui, ó. Olha aqui. Cálcio na forma de cálcio 2+, tá vendo? Na ostra, ele está ligado, aquele cálcio não estará disponível. Então, esse é o primeiro aspecto. Ela comprou uma ostra moída que vai entrar de um lado e vai sair do outro, porque não estará disponível. É a mesma coisa de eu começar a vender pedaço de prego. Ridículo, não é? Não, eu preciso do ferro oxidado, eu vou absorver a forma 2+, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, a gente tem que considerar os aspectos da dieta. Não adianta eu tomar conchinha,
eu tenho que ter um cálcio biodisponível. Quais são as fontes de cálcio biodisponível? Então, eu já estou adiantando para vocês, quando vocês estudarem os minerais lá, ele tem que estar na sua forma ionizada. Fontes de cálcio biodisponíveis. As fontes animais são as melhores delas, não é? Do leite, queijo, das carnes, porque são as fontes que são usadas, que são produzidas pelo nosso corpo, ou as secreções. Cálcio de fontes vegetais também são boas fontes, mas qual que é o problema de cálcio de espinafre, cálcio de fontes vegetais? Se você pega lá o espinafre, tem uma quantidade absurda de cálcio. Qual que é o problema dele? Que se ele estiver ligado a elementos vegetais, esse cálcio não é absorvido. Então, ele tem que estar livre, ele tem que estar desligado, ele não pode estar ligado a fitato, a oxalatos. Gente, isso que eu estou falando é muito importante, as pessoas erram muito isso enquanto nutricionistas, porque eles olham lá a quantidade de cálcio que tem nesses vegetais e acham que está disponível. Eles pensam no cálcio da ostra, que é ótimo para a ostra, mas não está biodisponível. Então, biodisponível tem que ser uma palavra na cabeça do nutricionista. Então, ele tem que estar biodisponível. E outra, não adianta eu ingerir um cálcio que eu não preciso, porque ele não será absorvido. Então, no caso da ostra, duas coisas. Primeiro, é que essa ostra não estava biodisponível. Segundo, que ela só vai absorver o cálcio na medida que ela precisar. Então, se ela não precisava de cálcio, esse cálcio será eliminado do corpo, tá bem? Olhem, então aqui nós já entendemos como que funciona esse processo de absorção, e aqui o mapa do metabolismo da vitamina D. Olha, o 7-deidrocolesterol, com a luz ultravioleta, ele vai formar o colecalciferol, que é a vitamina D3. A vitamina, aqui a vitamina, o colecalciferol, que esse aqui é formado na pele, ó, a vitamina D3, na verdade, é formada na pele. A vitamina D3, no fígado, ela passa pela primeira hidroxilação, no carbono 25, então 25 hidróxido D3. Nos rins, ela vai passar pela segunda hidroxilação, formando um 25 de hidróxido. Quem que vai estimular essas ativações? O maior controle, vocês vejam aqui, que está acontecendo principalmente nos rins. Para que a vitamina D esteja ativa, eu preciso de outros hormônios, que são produzidos pela tireoide. Era isso aqui, isso que eu estou querendo falar. Tireoide. A tireoide vai produzir dois hormônios. Um é o paratormônio, que é produzido pela paratireoide, e o outro é a calcitonina. Nós temos esses dois hormônios. O que esses dois hormônios fazem? O hormônio da paratireoide, ele é ativado quando eu preciso de cálcio. Então, vejam, quando eu tenho o hormônio da paratireoide, eu ativo a segunda hidroxilação da vitamina D nos rins. Essa vitamina D ativa, chamada de calcitriol, 1,25. Essa vitamina D ativa, ela vai ter duas funções. Ela vai ter duas funções. Uma delas, absorção do cálcio, e a outra é a saída de cálcio ósseo. Olha aqui, ó. Com a produção, com a elevação do cálcio sérico. Então, a vitamina D, ela atua, estava falando muito de enterócito até agora, mas agora eu vou incorporar outra questão, o osso. Então, nós temos duas frentes. Olha, gente, eu tenho duas frentes
Isso é uma outra parte importantíssima, importantíssima. Eu tenho 2 frentes de fornecimento de cálcio. Então, vejam, vou explicar melhor aquilo que estava lá. Qual que é o controle que eu preciso que dispara tudo isso daí? É o nível de cálcio circulante, o nível de cálcio sérico. Eu preciso desse cálcio sérico para as reações metabólicas, ok? Então, o que vai controlar a quantidade de cálcio é o nível de cálcio sérico, tá? O que dispara. Se o nível de cálcio sérico, o nível de cálcio da minha circulação, o nível de cálcio do meu sangue diminui, eu vou disparar os mecanismos para que esse cálcio aumente. Quais são os mecanismos para que esse cálcio aumente? Da onde que virá esse cálcio sérico? Esse cálcio será regulado pela entrada que vem do intestino e pela entrada que vem do osso. Estamos juntos? Nós temos 2 fontes para manter esse cálcio sérico. Nossa, isso é importantíssimo. Nós temos fontes para manter esse cálcio sérico. Intestino e osso. Ok? Tá claro isso? Então, quem que mantém esse cálcio sérico? Escrevam aí para mim. Intestino e osso. Quem que mantém? Oi. Deixa eu explicar isso ao contrário, tá? Primeiro, André, eu quero que você entenda que agora vem do intestino e vem do osso. Os hormônios. Tá? Vem do intestino e vem do osso. Se eu precisando de cálcio, tá bem? Eu preciso de cálcio aqui. Se eu precisando de cálcio, eu vou estimular a vitamina D, primeira ativação, segunda ativação da vitamina D, e a pessoa não ingere cálcio pelo intestino, pela absorção, pela dieta, da onde que esse cálcio será reposto? Se o nível de cálcio sérico diminui. Exatamente, Lara. Se o nível de cálcio sérico diminui, tem 2 vias. Ele vem pelo osso e ele vem pelo intestino. Então, quando ele diminui, quando o nível de cálcio sérico diminui, na tireoide, e aí eu tenho a tireoide e a paratireoide, produzindo 2 hormônios. No caso aqui, o paratormônio. O nível de cálcio sérico diminui, dispara o paratormônio. O paratormônio é que vai determinar a segunda ativação da vitamina D. Ok? Estimulou a segunda ativação da vitamina D, a vitamina D ela entra em 2 frentes. O objetivo da vitamina D é aumentar o nível de cálcio sérico. Então, a vitamina D, ela atua no intestino e ela atua no osso, nos osteoclastos. Estamos juntos? Ela atua em 2 frentes. Se a dieta prover o cálcio que eu preciso, ótimo, não vai precisar sair do osso, correto? E eu mantenho a minha estrutura óssea. E aí vem da alimentação, mantenho o nível de cálcio sérico. A partir do momento que o cálcio sérico se ajusta, diminui o paratormônio, diminui a segunda ativação da vitamina D, e eu tenho controle do cálcio. Tudo bem? À medida que o cálcio aumenta, eu tenho o estímulo da... À medida que o cálcio aumenta, o que vai acontecer? Se ele aumenta, vai diminuir o paratormônio, não vou ter a segunda ativação da vitamina D, e aí eu diminuo a absorção e diminuo a quantidade de cálcio sérico. Quando o cálcio aumenta, eu também vou ter o hormônio chamado de calcitonina. A calcitonina vai inibir, olha, vejam,
ela vai inibir a saída de cálcio do osso. Não sai mais, não precisa. Entenderam? Olha, o que eu quero que vocês observem aqui, o paratormônio como um indivíduo central. Eu quero que vocês observem o paratormônio como um indivíduo central nesse processo todo de regulação, tá bem? Vejam que o paratormônio, ele vai estimular a segunda hidroxilação da vitamina D. O paratormônio também vai estimular a saída de cálcio ósseo. Tá? Então, o paratormônio, ele atua em duas frentes. Ele atua em duas frentes. Onde é que tá? Cadê meu mouse? O paratormônio, ele atua em duas frentes. Na saída de cálcio ativa. A partir do momento que eu tenho a vitamina D ativa, o paratormônio, de forma indireta, também está contribuindo com a entrada do cálcio. Também está contribuindo, o paratormônio, de forma indireta, também está contribuindo, pelo intermédio da vitamina D, com a absorção do cálcio da dieta, aumentando o nível de cálcio. Tá claro isso? Então, eu tenho aqui no centro dessa coisa toda o paratormônio, repetindo, o paratormônio interferindo na segunda ativação da vitamina D, e pela segunda ativação da vitamina D, eu capto o cálcio da dieta. A vitamina D também contribui com a saída de cálcio ósseo. Olha aqui, ó. Ela é positiva para isso e ela é positiva para isso. Posso. A calcitonina, posso entender que a calcitonina é antagônica? Esses termos, eles são perigosos, antagônico, um contra o outro, mas ele regula. A partir do momento que eu tenho um controle do nível de cálcio sérico, a calcitonina, ela vai inibir a saída de cálcio ósseo. Ela vai inibir a ação dos osteoclastos. E aí tem todo um controle do organismo, é dinâmico o processo. A Coca-Cola interfere nessa fixação, fala que ela corrói os ossos. Olha, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá bem? Porque aí as pessoas extrapolam de uma coisa, elas extrapolam para outra. Se você colocar uma Coca-Cola no osso, se colocar ela num copo, colocar um osso ali, ela corrói, o pH dela é ácido. Mas se eu colocar um osso ali também num pH muito, num ácido clorídrico muito forte, também. Mas olha, a Coca-Cola não chega no osso, gente. Coca-Cola, ela está lá no trato gastrointestinal. Eu vou absorver elementos da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola não vai corroer o osso, não, graças a Deus. Porque se corroesse o osso, nós teríamos uma população de indivíduos com ossos corroídos. E não é assim. O que é importante sobre, o que é perigoso disso daí? Vou dar um outro exemplo. Teve uma situação que era até uma criança, aí essa criança estava com um problema, estava eliminando uma excreção, estava eliminando uma quantidade maior de cálcio, alguma coisa assim. Aí, o que eles fizeram? Qual que foi a proposta da alimentação para essa criança? Atenção para isso, olha que perigo. Que diminuísse o cálcio da dieta dela, para que ela não absorvesse o cálcio e aí parasse de eliminar esse cálcio aí, estava saindo em maior quantidade pela urina, tá? Independente do processo aí de eliminação, processo dietoterápico. Quero que vocês me respondam o seguinte, olha, se eles diminuíram esse cálcio se eles diminuíram esse cálcio da alimentação, a criança vai manter o cálcio sérico. De onde que virá? Olha, se diminuiu do osso, vai pegar do osso. Se diminuiu o nível de cálcio da dieta,
o que vai acontecer? Vai aumentar, vamos explicar de forma... Porque se eu tiver quando eu tiver uma situação dessa, o que você tem que explicar para a equipe médica ali? Porque a argumentação, ela é técnica. Olha, se você diminui a quantidade de cálcio da dieta, você está estimulando você está estimulando o paratormônio, ok? Diminuiu o cálcio, eu falei ao contrário. Se você diminuir o cálcio sérico dessa criança, você está estimulando o paratormônio, que vai estimular a vitamina D, e que esse paratormônio, junto com a vitamina D ativa, eles vão tomar duas frentes, ok? Uma, tirar cálcio do osso, e outro, pegar o cálcio da dieta. Tem cálcio na dieta? Tem cálcio na dieta dessa criança, com essa conduta que eles tomaram? Inclusive, eles tiraram leite dessa criança. Tem cálcio na dieta dessa criança, eles fizeram uma restrição. Será restituído o cálcio sérico, cálcio ósseo. Então, gente, o metabolismo do cálcio, o metabolismo da vitamina D, no final das contas, foi uma aula para a gente finalizar essa parte toda aí de vitaminas, é um processo complexo, é um processo muito complexo. Está nessa modinha de tomar a vitamina D. Na verdade, quando você toma a vitamina D, você não está tomando a vitamina D ativa. Você está tomando a vitamina D na forma D3. Ok? Você só vai absorver cálcio se essa vitamina D for ativada. Então, não existe mágica. Graças a Deus, porque já pensou o tanto de cálcio, vai chegando no final de aula, começa a trocar. O tanto de vitamina D que essas pessoas estão tomando, se essa vitamina D permitisse a absorção de todo o cálcio que eles interessam, nós teríamos um caso, assim, exacerbado de calcificação de tudo quanto era tecido. Então, não é assim. Graças a Deus, nas burrices e nas coisas que a gente toma, o nosso corpo, ele consegue controlar. Nós temos o paratormônio no centro desse processo todo, o paratormônio tirando o cálcio ósseo e ativando a vitamina D. E é através dessa vitamina D, que também vai contribuir para a saída de cálcio ósseo, mas é essa vitamina D que vai trazer uma nova fonte de cálcio para o corpo, que vai trazer o cálcio externo, o cálcio da natureza, o cálcio da dieta. Então, aí nós temos, porque o cálcio ósseo é um cálcio que eu já tenho, que ele já estava acumulado aqui. A vitamina D permite que eu pegue o cálcio da natureza, mas o cálcio que esteja biodisponível. Quando vocês estiverem estudando o cálcio, vocês vão ver que o cálcio é um caso clássico de um nutriente, de um mineral, que a gente ainda não conhece exatamente a necessidade dele. Nós sabemos a necessidade de ferro, mas nós não sabemos a necessidade de cálcio. Por que a gente não sabe a necessidade de cálcio? Porque para você saber a necessidade real de cálcio, são muitas, é um estudo muito longo ainda. Porque eu posso fornecer, como que isso é feito? Eu posso fornecer uma quantidade de cálcio para vocês, por exemplo, tá bem? Eu forneço X miligramas de cálcio para todos vocês, para as 31 pessoas que estão aí. E aí eu pego o cálcio, e aí eu faço um exame de sangue de todos vocês. De todos vocês. Independente se as necessidades são maiores ou menores, como que será o nível de cálcio sérico de vocês? Vocês acham que estará alto ou baixo? Ou estará igual? Como que vocês acham? Igual. Por que estará igual? Eu acho que porque o nosso organismo vai regular de acordo com a demanda de cada um, então ele vai acabar ficando equilibrado. Exatamente, porque se por exemplo, para Bianca, eu dei uma quantidade abaixo do que a Bianca precisa, ok, Bianca? Se eu dei menos cálcio para você, como que será o seu cálcio sérico? Estará alto ou baixo? Como que estará o cálcio sérico da Bianca?
Baixo, né? Será, Bianca, que o seu cálcio sérico estará baixo? Se eu dou menos cálcio do que o que você precisa, que hormônio que vai disparar na Bianca? É esse o entendimento que tem que ter, gente. Se eu dou menos cálcio para a Bianca do que o que precisa. Qual que é o hormônio? O paratormônio. O paratormônio vai fazer o quê? Ele vai ter duas frentes. Quais são as duas frentes? Ativar, segunda ativação da vitamina D. Isso. Para aumentar a absorção. Mas a Bianca não está recebendo cálcio da dieta, porque eu fui uma péssima nutricionista com ela. A Bianca não recebe cálcio. Tá, Lara, mas vamos colocar os termos aí. Então, o paratormônio vai ativar a vitamina D e o paratormônio vai subir. Então, esses dois hormônios vão ativar os osteoclastos a colocar cálcio no osso. Então, o nível da Bianca estará normal ou estará baixo? Alto ou baixo? Para a gente finalizar essa aula. O nível de cálcio sérico da Bianca estará alto ou baixo? Eu estou fornecendo menos cálcio do que o que a Bianca precisa. Hein, gente? Ai, meu Deus. Olha, eu tô fornecendo para a Bianca, eu controlo a dieta da Bianca, eu sou a nutricionista da Bianca, viu, Bianca? Você está me pagando uma nota. Sou uma nutricionista estrela, tá? Nutricionista estrela. Aí eu resolvo assim, Bianca, você não vai receber, a sua dieta vai ser sem cálcio, tá? Porque estrela tem umas loucuras, estrelares, de lua. Aí a Bianca não está recebendo cálcio, estou cometendo um erro técnico com a Bianca. O nível de cálcio sérico da Bianca será alto ou baixo? Ou normal? Como será o cálcio sérico da Bianca? Eu vou lá e meço o cálcio da Bianca. Vai ser normal? Normal, Bianca. Por quê? Da onde que está saindo o cálcio para ir para a sua circulação? Vai vir do osso, né? Do osso. Então, o nível de cálcio sempre será correto. Sempre será correto. Porque se eu forneço a menos, vem do osso. Se eu forneço a mais, ele não é absorvido. Porque a vitamina D controla o que é absorvido lá. Por isso que saber a real necessidade da vitamina D é muito complexo, gente. Mas essa aula, ela é importantíssima para vocês terem esse entendimento. E não cair nessas falácias, porque eu estou vendo cada blog, cada coisa absurda disso daí. Então, vão pela bioquímica. Se eu dou a menos, vem do osso. Quem que é o agente aí? Não é se eu dou a menos, vem do osso. Se eu dou a menos, vai estimular paratormônio. Paratormônio vai tirar cálcio do osso. E aí o nível de cálcio sérico estará ok. Só que o osso da Bianca estará o quê? O que vai acontecer com a densidade óssea da Bianca? Com essa nutricionista VIP que você escolheu? A densidade óssea estará diminuída. Então, a Bianca, na idade, porque você vai envelhecer, tá, Bianca? Todos vocês vão. Quando vocês estiverem 40, 50, 60, a densidade óssea vai diminuindo e você vai estar mais susceptível à osteoporose, osteomalácia, enfim, problemas ósseos, entendeu? Interferir na sua saúde óssea. Por isso é que ainda não se sabe exatamente qual que é a necessidade real. Vai ficar normal? Vai. E aí é o grande erro. Mas o nível de cálcio está normal. A não ser que exista alguma patologia, algum desdobramento aí, mas vai estar normal. Mas, em compensação, quem não estará normal? Se eu der menos cálcio na dieta? Os ossos. Qual que é o hormônio-chave desse processo aí?
Qual que é o hormônio-chave? Paratormônio. Que vai, o próprio paratormônio tira o cálcio ósseo e dispara a vitamina D. Mas é a vitamina D quem vai capturar esse mineral da natureza. Entendeu? Porque eu não fabrico cálcio. Então, gente, cuidado, porque né, quando vocês fazem, às vezes, provas, eu vejo umas pérolas nas provas, e me preocupa não por causa da pérola, mas me preocupa pelo entendimento. Eu já vi provas, é muito comum, inclusive essa resposta é muito comum, tá? De vários. Vitamina D se transforma em cálcio. Isso procede? Nada procede. Mineral é mineral. Mineral é mineral. Um composto orgânico não vai se transformar no mineral. Um composto orgânico não vai se transformar em cálcio. Um composto orgânico não vai se transformar em ouro. Eu tenho compostos diferenciados. Eu tenho uma vitamina, eu tenho que essa vitamina D, inclusive, ela é um hormônio. Eu tenho o paratormônio, eu tenho a vitamina, eu tenho paratormônio, eu tenho a vitamina D, eu tenho a calcitonina. Tá? Quem absorve não é a vitamina D que está lá. Quem faz o processo de transporte é uma proteína. A vitamina D atua como um hormônio, por isso é que ela é tão falada. Ela atua lá no DNA da célula. Ela atua lá no gene. Então, cada vez mais, gente, nutrição é expressão gênica. E aí você está discutindo com uma equipe, você fala assim, a vitamina D ativa, ela vai interferir na expressão gênica. Então, esse é um tipo de argumentação completamente diferente, que fala assim, aí tem que dar vitamina D, porque a vitamina D é bom, né? É bom, né? E ainda faz aquelas frases assim, porque nós tudo tem que consumir vitamina D. E aí a pessoa espera ser escutada. Alguém vai escutar uma coisa dessa? Não pode. Além de tudo, o português não está errado. Não. Fala, expressão gênica. Proteína carreadora. É essa proteína que vai fazer com que venha o cálcio da natureza, tá? Isso é uma argumentação de um nutricionista. Então, quando vocês estiverem estudando, guardem os termos. Guardem essas frases. Ah, mas Luciana, você decora. Eu estou incrementando meu vocabulário, você está incrementando a sua argumentação, porque qualquer discussão clínica, ela tem que ser baseada nessa discussão aí, nessa argumentação. Tá bem? Igual você querer contar um caso dos seus colegas, o que aconteceu na sala de aula, e você não saber o nome dos seus colegas. Tá bem? Entenderam isso? Tem mais algumas perguntas? Tem mais perguntas aqui no chat? Vocês entenderam? Eu dediquei quase uma aula, mas também a gente passou muito rápido por todas as vitaminas. Isso é muito importante para um nutricionista, ter esse pensamento. Tá? Dúvida? Oi, fala. Ficou lá para cima? A Coca-Cola é da Ellen, o Fabrício. É aqui para cima? Não estou achando a pergunta, não. Qual que é a pergunta, Luísa? Gente, não estou achando a pergunta da Luísa, não. Luísa, estou sim. Ah, mas isso é agora, né? Ah, ela repetiu, né, Luísa? Professora, esse processo de ativação vai ocorrer igualmente com fontes animais e fontes vegetais? Como assim? Ó, uma coisa é o que está acontecendo no meu corpo, tá? Estimulou o paratormônio, estimulou a segunda ativação da vitamina D. Vejam que o paratormônio é só a segunda ativação. Ele já tem que ter tido a primeira e tem a segunda. Aí a vitamina D vai para o enterócito. No enterócito, ela vai... Estou repetindo isso, é até para vocês pensarem assim, questões nutricionais, tenham um pensamento metabólico, conduzam o seu pensamento metabólico. E vamos conduzir, esse é um exercício. Aí, a vitamina D foi para o enterócito. No enterócito, a vitamina D ativou o transportador.
O transportador, até aí, é só o transportador, tá? Ele é um transportador, ele está lá. O restante é da dieta. O transportador está lá. Não sei se é isso que você perguntou, Luísa. O transportador está lá. Está lá. Agora, a dieta, se a dieta vem com cálcio, ótimo. O transportador absorve. Se essa dieta vem sem cálcio, o transportador está lá e o cálcio não está passando. Então, não tem nada que ser colocado para dentro, ok? Porque não tem, simplesmente porque não tem. Uma pessoa que está com uma dieta pobre, restrição. Então, já que não vem daqui, vem do osso. Agora, que tipo de cálcio que vem daqui? Aí a gente está falando, o carreador está lá. O carreador está lá. Agora, se vem um cálcio da conchinha, essa conchinha está passando lá. Esse carreador vai conseguir pegar esse cálcio da conchinha estará disponível para passar pelo carreador? Não. Se esse cálcio estiver ligado a um oxalato, se ele estiver ligado a uma estrutura muito grande, ele vai conseguir atravessar o carreador? Não. Então, mas se esse cálcio estiver livre, estiver ionizado, vamos supor, ele estava ligado a proteínas, as proteínas saíram no processo de digestão, esse cálcio está biodisponível. Olha esse nome é muito importante para o nutricionista. O que é biodisponível? Ele está disponível para um processo biológico. Então, independente se é vegetal ou se é animal, ele tem que estar acessível, ele tem que estar biodisponível, ele tem que estar lá e ele tem que estar numa condição que permita ele ser transportado por esse carreador, entendeu? Então, nós temos duas situações, uma que está acontecendo com o corpo e a outra o que está acontecendo no trato gastrointestinal. O cálcio que está lá, ele tem que estar biodisponível. O cálcio da conchinha não está biodisponível. Agora, o cálcio que estava lá no leite, que está numa caseína, que está toda numa matriz proteica lá, essa matriz proteica ela vai ser quebrada durante o processo de digestão, esse cálcio estará livre, ionizado e lindo, ele entra. Agora, se eu tomar muito leite, muito leite, muito cálcio, eu faço ter uma dieta riquíssima em leite, ainda mais eu que sou mineira, queijeira. Se eu tomar muito leite, eu vou absorver muito mais cálcio do que o que eu preciso? Não, porque eu tenho controle da minha vitamina D. Porque se eu absorvesse, gente, todo o cálcio de leite, de queijo que eu tenho consumo, meus tecidos moles já estariam todos calcificados. Graças a Deus que o meu corpo é mais esperto do que as minhas atitudes, não é? Meus processos metabólicos. Era isso, Luísa, que você tinha perguntado? Entenderam? Olha, conversão da vitamina D, ativação da vitamina D, depende do nível sérico de cálcio, é do meu corpo. Nível sérico de cálcio diminui, aumenta paratormônio, aí vai ter o carreador. Então, a ativação acontece pelo nível de cálcio que eu tenho no meu sangue, tá? Aí eu vou ter o carreador. O que vem da dieta é externo. Eu posso ter o carreador e a pessoa não comer nada. Eu posso ter o carreador e a pessoa comer muito. Mas a quantidade que vai ser absorvida vai ser na proporção da quantidade de carreador que eu tenho. Mas o controle é do nível sérico, o controle é do paratormônio. O paratormônio nem sabe se o que ele está comendo é animal, se é vegetal, não sabe nem se a pessoa está comendo. Diminuiu o cálcio sérico, ele dispara. Entendeu? Muito boa a sua pergunta. E é bom para a gente, porque a gente entende os processos, a gente estuda os processos, mas a gente tem que desenvolver o raciocínio metabólico, esse exercício, que é uma coisa que eu procuro fazer muito com vocês. Não sei se vocês percebem isso, tá? Trabalhar esse raciocínio aí, para vocês desenvolverem isso quando vocês estiverem trabalhando. Tudo bem? Obrigada pelas perguntas, pelas falas, todas essas questões, elas dão, a aula fica mais dinâmica, tá bom? Mais alguma? Não? Eu que agradeço. Posso fazer uma última pergunta? Oi.
Se eu tenho um baixo nível de vitamina D, por exemplo, e tomo aquelas vitaminas, vai adiantar ou aquela forma não é ativada e não vai adiantar? Desenvolve o raciocínio metabólico aí, eu te ajudo. Porque isso é que é importante, para a gente não sair com questões assim. Mas e isso? Desenvolve. Não tenha medo, não tenham medo de desenvolver raciocínio metabólico. Ponto-chave. Eu só tenho absorção quando o que diminui? Quando o nível de cálcio sérico diminui. Exatamente. Só aí que eu vou ter absorção. Qual que é o hormônio que dispara? O paratormônio. Paratormônio, ótimo. O paratormônio vai fazer o quê? A segunda ativação da vitamina D. Aí que a vitamina D vai transportar. A sua pergunta era, o que mesmo? Se a pessoa toma muita vitamina, ela está tomando a forma ativa da vitamina? Não. Não. Ela está tomando a vitamina D3. Ela não está tomando na forma 1,25D3, porque seria perigosíssimo isso. Está tomando na forma 1,25D3. Você só vai ter estímulo para a produção de carreador lá do intestino se eu tiver a forma ativa. Entendi. Entendeu? Mas eu quero que vocês pratiquem, gente. Vocês têm condição disso. Esse desenvolvimento metabólico aí. Estou encorajando vocês para isso, que a gente fica meio com medo, né? Parece que assim, é todo mundo um mundo novo, outra terminologia, outra conversa, outro papo. Entendeu? Não era isso que você tinha perguntado? Sim, era isso mesmo. Tá? Sempre pensa isso. Olha, lembra que a vitamina D3 ativa, ela vai em duas frentes. Ela vai intestino, mas ela também vai no osso. Ela vai no intestino e vai no osso. Por que ela tem que ir nas duas frentes? Ela vai na dieta, no transporte do cálcio da dieta, e vai no osso. Por quê? Porque se a dieta não prover o cálcio, aqui aumenta a saída. Então, o cálcio do osso, ele é retirado por dois hormônios, paratormônio e vitamina D. Então, quando a gente pensar em vitamina D, lembra, a vitamina D, ela vai em duas frentes. Se não tem cálcio lá na dieta, vai no osso. Por isso é que eu nunca sei a quantidade que eu preciso. Se eu der pouco cálcio para todo mundo vai estar com cálcio bom no sangue. Só que o osso vai estar lascado. Professora, aquela hora você comentou que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai diminuindo a densidade óssea, né? Ela vai perdendo mais cálcio. Aí, como que acontece, por exemplo, a gente teria que suprir uma quantidade maior de cálcio na dieta para que fosse reincorporado no osso? Porque o nosso corpo controla o quanto ele quer absorver, né? Então, por exemplo, poderia acontecer de a gente suplementar com cálcio, mas mesmo assim esse cálcio não ser reincorporado no osso e a pessoa continuar perdendo densidade óssea, assim, quando ela for envelhecendo? É a Lara. Lara, ótima pergunta. De novo, tá? Que cálcio que eu vou absorver? Como que eu absorvo cálcio? O cálcio não entra no meu corpo por mágica. Com a ativação de que forma que o cálcio... eu tenho que ter o que para absorver o cálcio lá? Só para a gente ver que a gente fica esperando. Olha, eu vejo que vocês estão repetindo as perguntas de vocês, como se assim, se a gente esperasse, a mídia, ela é tão grande que parece que a gente fica esperando uma resposta mágica para um processo, uma resolução mágica para o processo. O cálcio ele vai entrar no meu corpo, no cérebro de todos nós, de duas formas. Uma, transportador, as proteínas, e entre as células. Entre as células é pequeno. Transportador de proteína. Quem que vai ativar esse transportador de proteína?
Esse transportador de proteína vem da onde? Que transportador? Esse transportador de cálcio. Hein? Da expressão da vitamina D sobre o gene? Exatamente, da expressão gênica. Ou seja, eu só terei transportador se eu tiver vitamina D, que forma? Ativa. Então, se eu não tenho vitamina D ativa, você pode tomar o suplemento que for, não vai ser absorvido. Mas, assim, gente, tem tanta propaganda de suplemento aí, não tem? Tanta coisa mágica. Não, gente, não existe mágica em metabolismo. Agora, o que é falado? É que se eu preciso de ter um cálcio para suprir a minha formação óssea, eu tenho que ingerir um cálcio de boa qualidade. Se a minha dieta não supre, você está lidando, por exemplo, com uma pessoa que a dieta dela é restrita, ou ela ingere pequena quantidade, aí é hora de você usar um suplemento. Do contrário, não adianta. Não adianta. Vocês entenderam? Assim, eu quero ter uma saúde óssea. Eu quero ter. Não quero ficar uma velhinha que encosta e quebra. Então, eu vou fazer exercícios, vou pegar sol, porque o exercício ele contribui. Vou ter uma dieta adequada. Não é só isso, tem toda uma situação sistêmica aí. Só um pouquinho, tá? Agora, não é porque eu vou tomar suplemento que eu vou resolver a minha saúde óssea. Porque eu posso ter muito cálcio, mas ter pouca vitamina D também. Não pego sol, ou eu me encho de filtro solar, que é muito importante, a gente tem que tomar cuidado para não ter câncer de pele, mas agora já tem alguns estudos, o Marcelo Trabalho fez um estudo com câncer de pele, mas agora já tem vários estudos que mostram que o câncer, essa quantidade de filtro solar também está atrapalhando a síntese de vitamina D, poxa. Entendeu? Não tem mágica, é paratormônio, ativação de vitamina D. Síntese de D3, síntese de colicalciferol. Gente, cuidado, não mistura CREA com LE, tá? Eu pego sol na minha pele, pelos raios solares, eu vou usar o colesterol, e aí eu vou produzir a vitamina D, D3, ok? Então, devagar com esse andor. Lembra do processo metabólico. O processo metabólico existe para eu ter um entendimento disso daí. Peguei sol, eu vou ter a vitamina D3. Todo mundo junto? Quem está aí ainda? A vitamina D3 é ativa? Não. Quando que a vitamina D3 será ativa? Exatamente. Então, eu pego sol, eu vou ter uma vitamina D3 disponível. Quando eu precisar de cálcio, eu vou ter vitamina D3 para ser ativada lá no fígado e nos rins. Agora, se eu não pego sol, eu não tenho vitamina D3 para ser ativada. Foi uma ótima pergunta. Eu tenho que ter a vitamina D3. Agora, se a pessoa não pega sol, ela tem que ingerir. Agora, eu sou capaz de produzir vitamina D3. Eu sou capaz de produzir. Então, um sol ali fora. Caminha. Agora, a pessoa sai de casa, ela enche de filtro solar e ela usa uma sombrinha, que por sinal eu acho muito feio, tá? A pessoa usar sombrinha para livrar do sol. Para mim é uma coisa assim, não é uma coisa que eu não quero fazer na minha vida. Se vocês me virem velhinha andando com sombrinha para não pegar sol, gente, dizem que isso é muito bom, assim, mas eu não quero fazer isso, não. Se eu me encho de filtro solar para não pegar sol com uma sombrinha, poxa, cadê minha... Aí depois eu vou tomar suplemento de vitamina D3? Vou ter que tomar, né? Porque essa vitamina D3 tem que vir de algum lugar. Então, são coisas diferentes, tá? Uma é sintetizar a vitamina D3, que eu sintetizo. Eu posso acumular, é um composto orgânico, vem do colesterol. E a outra é a vitamina D3 ativa. E a outra coisa é o que tem lá para ser absorvido. O que não muda é que você tem uso. Entenderam? Quem me fez a pergunta anterior também entendeu? Quem me perguntou do suplemento?
Tá claro isso? Então, olha, se eu tô na praia, verão, eu vou ter uma alta produção de vitamina D3? Eu vou produzir bastante vitamina D3. E de pleno verão, a pessoa na praia precisa tomando suplemento de vitamina D3, me poupe no verão, porque eu tô indo na praia que eu vou absorver muita vitamina. Não, eu vou absorver vitamina, que eu vou absorver muito cálcio. Eu só vou absorver cálcio na medida que eu preciso. E à medida que eu tenho cálcio da dieta. Tá? Isso aí você resolve, porque se você tá na praia, você faz uma dieta louca, de casca de camarão. Nossa aula já passou, mas agora também estou falando de amenidades. Aí você está na praia, você fala assim, nossa, casca de camarão, eu ouvi lá no blog que tem muito cálcio. Não, não tem. Se tivesse também, não seria biodisponível. Você resolve porque está na praia. Dieta da praia, né? Conchinha, casca de camarão, sei lá mais o quê. Não, você não está consumindo cálcio. Você não tem um cálcio biodisponível. Tá bem? Então, são coisas diferentes. Ter a vitamina D3, que aí pelo sol você vai sintetizar, você vai ter em grande quantidade. Se você precisar, ela estará disponível para sofrer a primeira ativação no fígado e a segunda ativação nos rins. E quando você precisar de cálcio, dispara paratormônio, e o paratormônio, na verdade, ele é o grande maestro disso tudo aí. Então, pensa nesses mecanismos, não se deixe enganar por propagandas, não, isso aqui está nessa etapa, isso aqui está nessa, isso aqui está na outra. Entenderam? Mais alguma fala, alguma dúvida aí? Podemos encerrar nossa aula? Sim? Tá gostosa, né? Tá gostoso estar junto aqui. Então, muito obrigada. Aula deliciosa, todo mundo participando, todo mundo perguntando. Amei. Bom fim de semana para vocês. E aí eu ia começar com proteínas hoje, não, né? Segunda-feira, proteínas, tá bem? Tá? Aqui, então, até segunda. Bom fim de semana. Beijo, fiquem com Deus.